Meus irmãos, voltamos aqui então com o texto de número 4, da lição de número 3, do livro de Hermenêutica 1, da ETAD. Né? Livro que estamos estudando esse mês. Né? E agora com o texto de número 4, ele vai nos dizer vai falar sobre a determinação da verdade doutrinal. Ou seja, a doutrina vem apenas de passagens, ou seja, os ensinamentos vêm apenas de passagens que proclamam a vontade de Deus sobre todos os homens. Que verdades eu posso destacar aqui? Posso destacar pelo menos 3. Primeiro, a Bíblia, ela toda é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Segundo, tudo o que está escrito aqui é a verdade. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. E tudo que está aqui nos é útil para a nossa vida. Não posso descartar o que está aqui. Tudo que está aqui é útil para a nossa vida. Como dissemos no texto 2 da primeira lição, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, eu tenho aqui 6 pilares que eu quero levantar. Primeiro, a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Ou seja, ela vem do próprio Deus para nós hoje, como veio no passado. Então, ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela vem do próprio Deus para nós. Ela é uma palavra atual e eterna, né? Segundo, ela é autoritativa. E quando eu falo que a Bíblia ela é autoritativa, eu quero dizer que a Bíblia ela tem governo sobre mim. E sobre tudo e sobre todos, né? Eu quero dizer que ela tem autoridade, tanto moral quanto espiritual, sobre tudo e sobre todos, né? Outro ponto, terceiro ponto, ela é inerrante, ou seja, a Bíblia ela não contém erros. A letra da Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita, então ela não contém erros. E isso, a própria história, ela pode nos confirmar isso, né? Tanto que muitos historiadores hoje, quando vão pesquisar sobre história, sobre arqueologia, eles usam a própria palavra de Deus, a Bíblia, como referência, como livro referência. Quarto, a Bíblia ela é infalível, ou seja, ela não cai em contradição. Ela não diz uma coisa aqui para dizer outra ali. Não, ela se completa, né? Ela não cai em contradição. Exemplo, todas as profecias da Bíblia se cumprem à risca, né? Nas datas programadas, nos tempos programados. Então ela é infalível. Quinto, ela é suficiente, como já falamos. Não precisamos de nenhum outro livro para nos falar sobre a redenção da humanidade, sobre a salvação da humanidade, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre todas as coisas que a própria palavra diz. Ainda que não existisse nenhum livro no mundo, né, lógico que a leitura bíblica, a leitura paralela à Bíblia, ela nos ajuda muito, como já falei outras vezes, nos enriquecer, né, nosso conhecimento, e é muito importante, você deve fazê-lo, né? A Bíblia, mesmo se não existisse livro nenhum no mundo, a Bíblia é totalmente suficiente para nos ensinar as verdades eternas de Deus, de toda a humanidade, né? E, por sexto e último, a Bíblia ela é eterna, ou seja, ela já existia antes de todas as coisas. Ela já existia no coração de Deus. Antes de tudo ser criado, né? Antes de toda a criação, a própria palavra de Deus, ela já existia no coração de Deus, e ela tem um poder, né, de nos ensinar e de nos transportar também lá para a eternidade.
né? Ela é um livro eterno. As verdades que estão nela são eternas, né? Falam de coisas espirituais que não estão ainda ao nosso nível de compreensão, né? Vamos entender muitas coisas quando nós estivermos já praticamente com o Senhor, né? Só que nem tudo o que a Bíblia fala diz respeito a nós hoje. Nem tudo o que a Bíblia fala, muitas passagens da Bíblia que estão na Bíblia, vai também falar para nós ou para o nosso povo hoje. Por quê? Porque falou para pessoas no passado ou para povos do passado, né? Em especial, eu tenho aqui o texto de Malaquias, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui no verso 1. Malaquias, capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, né? Não é para os sacerdotes de hoje, é para os sacerdotes daquela época a qual Malaquias profetizou. Versículo 2. Se não ouvirdes e se não propuseres no vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei uma maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Será que eu posso dizer isso para um sacerdote hoje? Né? Que o Senhor vai amaldiçoar ele se ele não fazer aquilo que Deus está mandando? Eu não posso pegar esse texto e falar para um sacerdote hoje. Por quê? Porque eu tenho que ver o contexto da profecia de Malaquias, né? E o versículo continua, ele vai continuar falando assim, ó, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicas a isso o coração. Ou seja, naquele tempo, essa passagem está falando para os sacerdotes daquele tempo que estavam pervertendo a lei do Senhor e ensinando preceitos errados, né, ao povo. Porque os responsáveis de ensinar o povo naquele tempo eram os sacerdotes. Eles estavam fazendo isso de forma errada, né? A verdade doutrinal da Bíblia tem pelo menos dois viés. Primeiro, a verdade doutrinal ela é eterna para todas as pessoas e todos os tempos. Ou seja, os ensinamentos da Bíblia é um só, né? Desde o começo até o final, ou seja, ela é eterna. Segundo, existem versículos que não proclamam uma verdade eterna sobre nós nos tempos de hoje. Exemplo, 2 João, versículo 9 e versículo 12. Veja bem, no versículo 9 diz assim, estou falando de verdade eterna. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Ou seja, uma verdade eterna, é um mandamento que, se eu tenho prevaricado contra o Senhor, eu não persevero na doutrina, não permaneço na palavra, nos ensinamentos, então eu não tenho a Deus. Se eu não persevero, se eu não estou nos ensinamentos, eu não tenho a Deus. Né? Isso é verdade. Agora, se eu continuo perseverando, eu tenho tanto o Pai como o Filho. Por quê? Porque eu respeito, né? Porque eu sigo, porque eu creio. Né? Agora, o versículo 12, João falando, tenho muito a escrever-vos. Não quis fazer com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falarei de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Isso é uma verdade eterna? Então quer dizer que João vai vir hoje, vai falar com você, vai sentar na sua casa, vai falar de boca a boca com você? Não. Isso aqui não é uma verdade eterna. Então deu para você entender o que é uma verdade eterna e o que não é? Pois bem, somente, aí no texto, somente os ensinamentos das Escrituras obrigam diretamente a consciência. Ou seja, a doutrina, como eu já falei anteriormente, ela é um conjunto de regras, ensinamentos para a nossa vida, que devem ser seguidos, né? E que influenciam no nosso comportamento de cada dia, de cada pessoa. Né? No meio cristão, a Bíblia nos define como devemos nos comportar. Né? Sabemos ainda assim que existem muitas dúvidas no nosso meio quanto a isso. E isso é um assunto de muitos debates, né? Porque uma igreja ela tem certos ensinamentos, outra igreja tem outros tipos de ensinamentos. Uma pode ir na praia, outra não pode ir na praia, uma pode fazer aquilo, outra não pode. Né? Então existem muitos debates
acerca do comportamento individual do cristão, né? E baseado nisso, nós temos aqui 3 pilares a qual nós podemos falar. Primeiro, é o mandamento direto, que está no texto dos irmãos aí, no livro, né? O mandamento direto. O que é o mandamento direto? O mandamento direto é o que as Escrituras condenam. Devemos condenar ainda hoje. Temos o texto aqui de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Do versículo 3 a 5. Olha o que diz aqui. O mandamento direto, né, que vem direto de Deus, né, que nós devemos condenar, não devemos praticar. Versículo 3 de Efésios 5. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso é um mandamento direto, é vir direto para mim e para você, não faça isso. Isso é um mandamento direto. A implicação racional não é tão clara quanto ao mandamento, mas implica na razão, na consciência. Por exemplo, é algo que a implicação racional é algo que tem a ver com o meu raciocínio, né? Com a minha consciência. Por exemplo, eu devo me embriagar sendo cristão? Não. Por quê? Porque isso é uma questão de consciência. Eu devo roubar? Não. Então isso é uma implicação racional, que é o segundo pilar. O terceiro pilar, princípio eterno de consciência. Ou seja, é aquilo que devemos fazer, né, que vai implicar em nossas vidas na eternidade. Como eu falei em outra lição lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Né? Como que eu posso praticar um princípio eterno de consciência na minha vida? Sendo imitador de Deus. Sendo imitador de... Como que eu faço isso? Amando ao próximo, né? Amando a Deus, né? Se entregando para o próximo e para a obra, né? Como o Senhor Jesus se entregou por nós, né? Imitando a Cristo. Outra coisa, como eu posso ter também um princípio que ele é eterno e de consciência, como está lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo vai falar dos elementos sacrificados a ídolos, né? Se é alguma coisa que eu, por exemplo, que eu vá fazer, que vai escandalizar alguém, né? Temos aí um princípio eterno, mas que com a minha consciência também eu vou escandalizar alguém, então eu não faço, né? Então esse é o texto de número 4, né? Ficaremos por aqui e voltaremos com o último texto dessa lição de número 3, o texto de número 5. Deus abençoe os irmãos. Espero que vocês tenham gostado.